Muito bem, boa tarde e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais uma transmissão. Como de costume já, nós fazemos essa transmissão todo sábado, a partir das 15 horas aqui na metrópole de Manaus e às 16 às 17 horas em outros lugares. E hoje nós vamos trazer mais uma palavra de Deus, uma transmissão, e que através dessa palavra possa contribuir em alguma área da sua vida. Nós temos uma palavra hoje que talvez vai tirar a dúvida aí de muitos sobre esse texto bíblico a qual nós colocamos. Hoje nós queremos pregar sobre o livro de Apocalipse. Vamos mostrar um pouquinho de um significado sobre um texto em Apocalipse. Vamos ler a palavra de Deus para que nós possamos fazer essa transmissão. A palavra de Deus se encontra no livro de Apocalipse. Se você tiver uma Bíblia para me acompanhar, o livro de Apocalipse, capítulo 13. Vamos ler o versículo 1, o 2, o 3, o 7, o 16, o 17 e o 18. Apocalipse, capítulo 13. Você que está me acompanhando, Apocalipse, capítulo 13. Diz assim, meu amigo Júnior Gama, Apocalipse, capítulo 13. E eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os seus chifres tinham 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Versículo 2. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés e com os pés de urso, e a boca como de leão. O dragão dele o seu poder, e o seu trono e grande autoridade. Versículo 3. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Versículo 7. Também foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. E foi-lhe dado o poder sobre toda a tribo, língua e nação. Versículo 16 de Apocalipse 13. E fez que todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres, escravos lhe fosse posto um sinal na mão direita e na testa. 17. Para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, o nome da besta, o número do seu nome. Versículo 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. O número da besta é 666. Amados, nós lemos aí essa passagem de Apocalipse, capítulo 3, 1, 2, o 3, o 7, o 16, o 17 e o 18. É um texto muito complexo. É um texto de muita complexidade para aquele que interpreta o livro de Apocalipse. Sabemos que o livro de Apocalipse é escrito por evangelista João, o apóstolo, de Jesus Cristo, que escreveu 2 João, e as 3 epístolas de 1ª, 2ª e 3ª João. Apocalipse, João o evangelista fala em suas revelações, a qual ela é atribuída por anjos, atribuído por visões. Mas o que é o livro do Apocalipse? O Apocalipse, ele é apocalíptico, mas ele tem algumas contribuições dentro do seu próprio escrito, que são contribuições escatológicas. E teve 3 versículos que nós lemos, que eles são escatológicos. São escatológicos porque eles fazem mesclagem com outros versículos e outros capítulos, como Daniel, como Mateus, como Marcos,
como Deuteronômio, como Levítico e outros versículos. É por isso que ele é escatológico. O que é escatologia? É um estudo e uma observação retirada dos acontecimentos. Pode ser o acontecimento histórico, pode ser o acontecimento literal, pode ser o acontecimento do momento, pode ser da dor, pode ser da tragédia, pode ser da desgraça, pode ser de uma situação que não é louvável, de uma situação que não traz sorriso, como um velório. Então, o escatológico é isso. E esses versículos de Apocalipse que nós lemos, ele tem alguns versículos que a sua atribuição escatológica. Mas Edson, os versículos que tu leu, eles são muito complexos. E nós sabemos que o livro de Apocalipse, ele tem as suas revelações. Amados, aí fala da besta, né? Eu coloquei aí a besta ou a fera, do número 666. Quem é essa besta? Quem é essa fera? Qual é o número 666? O número que vai ser aplicado na mão ou sobre a testa? O número que vai ser aplicado na mão ou sobre a testa? Qual é esse número? Número 666. Esse é o número da besta. Mas Edson, qual é a besta do Apocalipse? Quem é o dragão do Apocalipse? Quem é? Entendemos uma coisa. O livro de Apocalipse, ele está tanto no presente, passado e futuro. Como assim? Passado, presente e futuro. O livro de Apocalipse está no passado, no presente e no futuro. Dependendo da interpretação que você faz, do local onde estão os seus pés, do contexto histórico e histórico, seja ela usada no método histórico gramatical ou no método histórico crítico, sempre vai estar do ponto de vista de quem interpreta o texto passado, presente e futuro. Mas é bom sabermos uma coisa: no momento de interpretar o livro de Apocalipse, leve a sua visão interpretativa para o texto, tirando o sentido do texto, não levando a minha visão interpretativa e dando sentido ao texto. Porque se eu dar sentido ao texto, a interpretação do texto, do meu ponto de vista, Apocalipse não é Apocalipse. Ele se torna escatológico, porque eu estou tendo uma interpretação humana. Eu estou tendo uma interpretação de uma convicção de experiência empírica. E o fundamental da interpretação vai ser muito, muito contribuinte à minha crença, à minha religião. É preciso explicar isso aqui. Porque tem muita gente pregando o livro de Apocalipse equivocadamente, erroneamente. É preciso isso aqui. Então, é preciso eu fazer uma interpretação desses versículos tirando o sentido do texto. Nem fazendo o método histórico gramatical e nem o método histórico crítico. Apesar que é impossível correr dos dois, cairei em uma dessas correntes no momento da interpretação, por causa da influência da minha cultura, da minha crença, da minha linguagem e a forma que eu vou interpretar o texto bíblico. Mas quem é o dragão do Apocalipse? Vamos tirar algumas dúvidas. Quem é a besta, a fera do Apocalipse? Eu quero pregar somente em um versículo, porque para falar desses versículos tudinho nós precisaríamos mais ou menos de uns 4 horas de ministração. É muita coisa. Mas eu quero pregar em cima de um versículo só. O versículo 18 de Apocalipse 13. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, ou fera, né? Pois é o número de um homem. O seu número é 666. Tem muita gente equivocada, esperando esse número acontecer. Ou que já aconteceu, ou que vai acontecer, ou que está acontecendo. Lembre-se, a interpretação, passado, presente e futuro. Só pode entender o livro de Apocalipse dessa forma. Se for de outra forma, estamos pregando dogmas
dogmas de religiões e escatologias de homens, teologias fracassadas de homens. Entendeu? Então, quem é a besta ou a fera do número 666? É preciso entender que o número primeiro, o versículo primeiro, o versículo segundo, o versículo terceiro, o versículo 7, o versículo 16 e 17 de Apocalipse se trata no passado. É uma interpretação passada que acompanha o presente e que se mostra no futuro. Como é que é isso? É isso aí mesmo. Ele é passado, esses versículos, que está presente no futuro e que vai se apresentar, que está presente no presente e vai se apresentar no futuro. Mas quem é o dragão? Nós sabemos muito bem que esses versículos, ele é direcionado à mulher. Quem é a mulher? Só para fazer essa pausa, para nós entrarmos no versículo 18 de Apocalipse, senão é impossível quem está me assistindo entender o versículo 18, número 666, se eu não explicar essas acompanhação desses versículos que eu leio, para que possa complementar o versículo que eu quero explicar para vocês. Paciência, senão não vão entender o que eu quero passar, e nem eu mesmo vou entender, se eu não fazer essa explanação, essa interpretação no passado, no presente e para o futuro. Sabemos que essa besta, essa fera, esse dragão, a igreja. Sabemos que é uma igreja. Sabemos que os 10 chifres, quem é essa igreja? Quem é essa igreja? Nós sabemos que essa igreja, ela é passado, que João Apocalipse está falando. Ela é a igreja do Império Romano, a igreja em Roma. Mas o que é os 10 diademas? Que é esses 10 chifres? Os 3 chifres arrancados de Daniel 7:7, Daniel 7:8, é por isso que é preciso entender. É a igreja, essa igreja representa o Império Romano. Não quero aqui ser preconceituoso, a igreja em Roma, na Idade do Bronze. Sabemos que a igreja de Roma é uma cidade e ao mesmo tempo é um estado, que está localizado sobre 7 colinas. Lá vem os 7 chifres, as 7 taças de Daniel, sobre 7 colinas, ok? Mas o que é os 10 chifres? É porque ela dominou 10 tribos. É os 10 chifres de Daniel, é os 10 chifres de Apocalipse. Como assim, Edson? Vamos ler o Daniel rapidinho para nós entendermos. Daniel no capítulo 7, versículo 8. Estando eu observando os chifres, vi que entre eles subia outro chifre, pequeno, e os 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. Neste chifre havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava arrogância, que falava blasfêmia, que blasfemava contra Deus. Quem é os 10 chifres? As 10 tribos, que é a cidade de Roma e ao mesmo tempo um estado que está acima de comando de 10 tribos sobre 7 colinas. Essa é os 10 chifres de Daniel. Mas quais são os 10 chifres que é arrancado em Daniel? Daniel fala que 10 chifres são arrancados. Os 10 chifres que a igreja em Roma, o Império Romano, eu não quero usar a igreja católica porque a igreja católica é recente. Eu estou falando lá do século 454, Idade do Bronze, muito tempo atrás. Então, a igreja de Roma é sobre 10 tribos, é localizada sobre 10 colunas, e comandou e radicou 3 reinos. Esses 3 reinos é o simbolismo dos 3 chifres de Daniel. Quem eram os 3 reinos que o Império Romano erradicou naquele tempo? Tomou o poder, arrancou com raiz tudo. Sabemos que foi em 454 os vândalos, Érulos em 493 e os ostrogodos em 558. São os 3 chifres de Daniel que o Império Romano em Roma, a igreja em Roma, guerreou contra essas 3 nações e destruiu e aniquilou toda a descendência dos 3 reinos. Então, são os 3 chifres de Daniel arrancados ali no livro de Apocalipse, entendeu?
são os 3 chifres de Daniel no capítulo 7 e no versículo 8. O dragão aqui em a representação do governo, porque era uma adoração ao imperador de Roma, era o dragão naquele tempo, que deu poder à fera e à besta, que nós vamos chegar agora, que representando a mulher, que é a igreja, que essa igreja nós sabemos muito bem, que é o Império Romano, aí vem o chifre, que são os poderes, os reinos radicados, para que nós damos essa volta. Isso tudo foi oficializado pela data de 1929. Foi ali estruturado essa data, instituída essa data sobre esses reinos pelo Papa Pio VI, né? E daí eles vieram crescendo, e estão aí hoje. Então, essa visão de Apocalipse, que pega e faz conexão com Daniel 7, 8, é esse passado, que se apresenta no presente, que está no presente e que pode ir para o futuro, dependendo de quem interpreta o texto. Ah, Edson, eu não estou entendendo muito. É Apocalipse, meu filho. Mas eu fiz aí essa volta para entender os versículos que eu li. Não quero falar sobre eles, é muita coisa para falar, né? Tem que falar sobre aí os 15 estados, né? Aí do Império Romano, sobre o seu poder, né? Sobre as nações. Mas o versículo 8, o número 666 vai acontecer? Já aconteceu? Ou está acontecendo? O que é a representação da besta e o número 66? Eu quero fazer uma interpretação do Apocalipse no presente. No presente, que pode se estender para o futuro, porque a representação do número 66, a besta e a fera, lá atrás, era o imperador de Roma. Daniel deixa isso claro. Apocalipse deixa isso bem claro. Apocalipse 19, 9 e 10. Aí vai 14, né? 17, 18. 14, 14. Explica bem isso aí em Apocalipse. Esse número não passa nada do que o reino da era política. O número 66, a besta ou a fera, do nosso tempo, não passa mais nada do que os reinos políticos. Muita gente está esperando que o sinal dessa besta, é por isso que nós lemos versículo, eles têm poder sobre as nações, sobre tribos, sobre línguas, sobre povos e sobre nação. Também foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e evidenciar-lhe o poder sobre toda a tribo, língua e nação. E fez todos os pequenos e grandes e ricos, pobres e escravos, que lhe fosse posto um sinal na mão direita e na testa. Ah, presbítero Edson, eu estou esperando o sinal do Apocalipse, da besta. Quando eu olhar no sinal, na mão ou na testa, eu vou ver que se cumpriu o Apocalipse. Nunca vai acontecer. Se você está esperando amanhecer um dia, seja na capital, no município onde você está, e olhar para o alto e ver um dragão soprando fogo, se eu ver, eu vou pegar o celular e vou logo fazer uma live, porque vai ser uma coisa fenomenal. Se eu acordar um dia sobre a metrópole de Manaus e ver um dragão passar por cima da metrópole de Manaus soprando fogo, eu vou bater umas selfie, porque isso aí vai ser uma coisa estrondosa aí nos mediáticos. Claro que isso nunca vai acontecer. Quando se lê Daniel 7, 8, vê o epígrafo simbolismo. Aí é preciso entender, para explicar isso os biblistas são melhor para explicar, a numerologia da Bíblia. Aí vai entender. Aí tem que puxar lá do Isaac, tem que puxar o nome de Abraão, tem que puxar tanta coisa para chegar aqui. Por isso que eu falei que precisaria de umas 4 horas para explicar. Então tu nunca vai ver isso. Mas o que é o número da besta? O número, ele é um simbolismo. Ele já está
no mundo, ó. Há muito tempo. Há muito tempo. Eu falei, Apocalipse só entende de uma interpretação passada, presente, futuro. Mas esse versículo aconteceu no passado, se apresenta no presente e se mostrará no futuro. Para as gerações que ainda vai vir. Não é que eu verei isso no futuro, mas se as gerações que virá, se esse mundo ir para 3.000, se essas datas ir para 3.000, o pó dos ossos dos meus filhos não existirão mais, mas a geração futura fará uma interpretação presente. Aí tem muita gente esperando o Apocalipse acontecer. Ah, a grande tribulação, a pré-tribulação, vai arrebatamento. Qual delas? Da presbiteriana, da Assembleia de Deus, dos Testemunhos de Jeová, qual delas? Das adventistas? Qual é o arrebatamento que vai acontecer? Ah, de Paulo, qual? De Paulo, de João, de Pedro, de Marcos, de João Marcos, escatológico, mas não é apocalíptico. Nem todo apocalíptico é escatológico, e nem todo escatológico tem apresentação apocalíptica, ou seja, a profecia em revelações. Qual? É por isso que Apocalipse tem que ser interpretado tirando o sentido do texto, não levando o sentido para o texto. E o que nós mais temos é escatologias levando e estudo o sentido para o texto. Nunca vai acontecer. São previsões, visões humanas. João já morreu. Tinha que ressuscitar João para ele explicar o que o anjo falou para ele. Mas representa os reinos políticos. Como assim eu não vou ver um número na minha mão e nem na minha testa? É símbolo. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18. Gravai estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Olha onde está a concepção de alma. Para quem muitos falam que é do apóstolo Paulo, aquela coisa toda, ali dos atenienses, da Grécia, está aqui em Deuteronômio. Alma. Atais, pois, sinal nas vossas mãos, e podendo-as com faixa, e gravar nas vossas testas. Está aqui. É o sinal. Mas só que esse sinal de Deuteronômio não está falando no livro de Deuteronômio que os povos era para pegar e registrar na testa ou registrar na mão. Não. Era a forma de conduzir a adoração a Deus e a fidelidade a Deus. Era um sinal que ia ter pela mão e pela testa. O número 666, aí sai esses vídeos hoje na rede social, o chip, conversa para boi dormir. É uma interpretação de que quem quer chamar a atenção. O sinal já está sobre a testa e sobre a mão, há muitos e muito tempo. Como assim? O número 666, a besta ou a fera, é os reinos políticos, é os governos dominantes. Ah, Edson, o presidente é o capeta? Não estou dizendo isso. O prefeito da minha cidade, eita, o número besta está no número dele? Não está. É adoração à política. É adoração ao reino político. É a entregação da alma e do espírito ao político, à politicagem. É isso que Apocalipse está dizendo. O número da besta, da fera, naquele tempo, quem comandava era o imperador em Roma. E o número é colocado na mão e na testa, de que tinha que submeter às ordens, às normas e às regras do império da igreja em Roma. É por isso que eles erradicaram 3 reinos, arrancaram os vândalos, os éculos e os outros gotos, eliminaram eles. Estão sobre 7 colinas e dominam as 10 tribos. Quem domina povos e nações e língua nesse Brasil?
a política. Não é estranho essa briga política no nosso tempo? Não vai dizer que o vereador e o prefeito da tua cidade é a besta e a fera de Apocalipse, não é. É a adoração a esses reinos. É a adoração a essas normas, a essas regras. Obedecer é diferente. Domina povos, línguas e nações. As igrejas já se levantaram, já estão aí. Analise as igrejas hoje. Porque o governo não interfere na igreja. Nunca vai interferir. É a vontade do governo, as religiões se encherem. É a vontade do Estado laico, as religiões manterem regras, normas e éditos. E quebrando isso, o estudante de direito sabe, vira lei, é punido. Quantos já estão com a marca? Aí tem muita gente, eu quero ver na mão, eu quero ver na testa. Nunca vai ver, já está. Cristo não fez milagre com o povo. Ele fez dentro do povo, junto ao povo. Nós jogamos um Deus tão distante e Deus anda com o povo. E o que é que as religiões estão fazendo hoje? Jogando Deus à distância, enquanto Ele mora dentro de mim. O número da besta já está aí há muito tempo. E da fera de Apocalipse 13, 18. É nós que ainda não conseguimos ver. É adoração. Não tem aquele texto que muitos falam em tempo de política? Amados, todos nós somos dependentes da política. É uma marca da besta. Eu já falei isso, eu tenho marca da besta. Não, eu só estou te dizendo que é uma marca da besta. A fera do número 666. A inteligência soma é o número de um homem. Mas quem é a fera? É a política dominante das nações, dos povos e das línguas. Vocês não conseguem observar as nações? É daí que vai sair o anticristo. Já está no meio de nós, Edson. Interprete como quiser, eu falei, passado, presente e futuro. Eu posso dizer que não, para o futuro. Posso dizer que já, presente. Pode dizer que já passou, passado. Não é errado. Porque é apocalíptico. Mas não é escatológico. Agora, se olhar do pressuposto escatológico, nada aconteceu ainda. Porque é estudo de teologia humana. Fracassada. Tem muita gente aí olhando para o céu e esperando o som do toque da trombeta. Meu irmão, viva! Viva! E espera o tempo de Deus para ti, para mim. Viva! Não perda tempo. Viva! Agora, cuidado. Porque quando o Império Romano ratificou os reinos, o poder maior de Roma era a política, até hoje. Quando a política quer reedificar algum reino, eles procuram quem? As crenças, as religiões. Tá difícil encontrar um líder religioso hoje que não esteja envolvido na política. Tá quase impossível. E aqueles que ainda mostram resistência para não entrar no sistema político, na besta, na fera, no número 666,
Os líderes que não mantêm a fidelidade, que não querem, estão sendo esmagados, estão sendo impressionados, estão sendo enraizegados, erradicados, os seus reinos, as suas posições. Porque a política está massacrando. É a besta, é a fera do Apocalipse. Estou pregando agora só em cima do versículo 18 de Apocalipse 13. Me entenda. Pastorzinho que está lá no interior, o vereador já foi lá com ele fechar. Não é que o vereador é a besta ou a fera, mas é o simbolismo do número 666. Tudo já preparando o cenário, entende? Teve uma profecia rabínica que se cumpriu. E muito. Ó, os evangélicos estão dormindo, ó. Os evangélicos estão dormindo. Porque hoje falar dessas profecias não traz interesse. O bom é agir no pentecostalismo, que é o que o povo gosta. É que o povo se identifica. E esquece que nós temos que estar atento aos sinais da natureza, aos sinais na política, aos sinais na terra, no vento, na água. E está aí Apocalipse. A profecia rabínica que aconteceu. E a raposa daria a mão para o lobo. Aí muitos crentes estão pensando que a raposa, no seu habitat de animal, vai pegar na pata do rosto. Aonde? O lobo vai estraçalhar a raposa no dente. Mas a raposa já deu a mão pro lobo, como Ezequiel fala? Já. Quando? Morte do Nelson Mandela. Do presidente Nelson Mandela. Quem estava lá? Barack Obama. Conhecida como que pelos seus adversários? Raposa. E quem estava lá presente na morte de Nelson Mandela? Inimigo de Barack Obama. Raul Castro, filho de Fidel Castro. Conhecido como lobo pelos Estados Unidos. E o que fez que Barack Obama fez? Mão. A raposa dá na mão pro lobo. Na morte de Nelson Mandela. Essas são as profecias que Daniel está deixando claro. E não conseguimos ver. Porque nós esperamos o dragão voar, a besta subir do mar. O que sai do mar é peixe, menino. O que sai do mar é cobra. O que sai do mar é caranguejo. É só isso que sai do mar, meu amigo. E outras coisas. Menos besta, menos dragão. E estamos dormindo. Não, Edson, tem que ser um dragão. É. Os pentecostalismo, os pentecostal, espera um dragão voar. Se tu vê um dragão voar, tira um selfie e manda pra mim. São simbolismo, são profecias em forma de simbolismo, apresentando os reis. Quando Daniel fala dos reis do Oriente, os poderosos dos reis do Oriente, quem são os poderosos hoje? A China, a Rússia, os Estados Unidos, são reis dos Oriente. Eles são os poderosos. Japão, Coreia. Aí a gente espera, não, tem que vir o rei poderoso. Quem é o rei? Ah, meu filho, tá ruim, viu? Tem que ver quem são. Temos que entender o que Apocalipse quer passar. Se cumpriu no passado, se apresenta no presente, ele está no futuro. É Apocalipse. E tá aí o sinal do número 666. Simples. Vai chegar agora o tempo da política de novo. Vocês podem observar que toda vez se apresenta e as marcas são colocadas, porque tem cidadão que já vendeu a alma, morre, não nega, não arreda o pé e não abre mão. Esse é o número da besta. 666, na mão, na testa, como fala Deuteronômio. Eles estão adorando, eles estão seguindo a besta, eles estão seguindo a fera e não conseguem abrir a mão. E a igreja? Vou finalizar.
atenção no que eu vou dizer. Se as igrejas, quero me referir à igreja simbolismo templo institucional, mas os congregados à igreja agora, se os líderes não acordar, para fazer uma reforma, acompanhando essas profecias, vai ser tragada. Irmão Edson, eu tenho que eleger um deputado da minha igreja para brigar comigo lá em Brasília. Vai elegendo. Para brigar pelos direitos do povo, vai elegendo. Só não bosta adoração. Senão a marca da besta ou da fera vai vir para tua testa, vai vir para tua mão, mas vai estar invisível e você não vai saber. E quando o anticristo se apresentar, você vai ser um sopro para se postar diante da besta, diante do dragão, diante do anticristo. E tem uma igreja aí que está trabalhando para isso. É só ler a profecia. A Bíblia mesmo por ela se interpreta. Precisa ir fora não. A Bíblia mesmo por ela se interpreta. Mas não se interpreta dormindo não, meu filho. Se interpreta lendo. Se interpreta pedindo as revelações. Se interpreta cavando, tendo conhecimento. Senão não interpreta. Se as igrejas não se reformarem, se as lideranças religiosas... Olha, tem igreja por aí que está ficando seca. Tem igreja e templos por aí que era lotado. Agora tem que juntar 10 igrejas para ver se lota o templo. Ou eu estou mentindo? É aquela tua igreja que era lotado. Só lota em tempo de festa e olha lá. Por quê? A besta e a fera estão erradificando os seus reinos. E os últimos reinos a ser conquistados são os reinos das igrejas. Apocalipse deixa isso claro. Muitas já foram conquistadas. É preciso acordar e acompanhar as profecias. Mas está ruim. Liderança que não tem a interpretação, que não tem o conhecimento, que não se esforça, que só está lá porque eu tenho uma chamada, eu tenho que estar aqui na frente da obra. Não, meu filho, move a tua igreja, move os teus liderados, senta com teus liderados, reforma, meu filho, reforma, ou tu vai ficar só aí e não vai ter conta nem de pagar as contas. Espia que eu estou te dizendo, porque tem que se cumprir. E aí? Quando os povos, nações e línguas, e quando as tribos tiverem com a marca, e começar a comprar só com a marca, não tem aquele ditado? Ei, tu precisa de um político para conseguir um emprego. É o QI, quem te indica? Esse ditado já está, pela besta. Ei, todos nós precisamos da política. Eu preciso de Cristo. Abaixo de Cristo, que Ele trabalhe dentro da política para que eu possa ser sucedido. Mas sem adorar a besta. Entendeu? Atento. Atento às profecias da Bíblia. É por isso que, para finalizar, tem muita gente sofrendo. Tem muita gente aí quebrado, a vida espiritual arrebentada. Sabe por quê? Lá na igreja onde tu congrega, é só aquele mingau. De primeiro eu adoçava, agora nem doce é mais. É só aquele mingau, é só aquele roteiro. Não, porque não podemos. A Bíblia é passado, é presente, é futuro. É preciso acompanhá-la. Eu quero viver no tempo da igreja primitiva. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família, os teus filhos. Lute, corra, trabalhe e fique atento. Não adore a besta.
Não deixe que a besta te trague. Não assine, não faça compromisso com a besta. Faça o teu papel de cidadão. Faça o teu papel de cidadão como mostra as normas e as leis que regem o nosso Brasil. Vai lá e faça o seu papel. Mas você, líder, não venda. Não venda essas ovelhas. Não erradifique o seu reino. Aquilo que Deus confiou a você. Morra. Mas que quando tu morrer, líder religioso, alguém possa dizer e testemunhar, escrever e deixar sua memória viva sobre o lugar que você trabalhou com muita fidelidade, aquilo que Deus entregou na tua mão. Porque tem muito líder aí, meu irmão, que já tem a marca da besta, ó, há muito tempo. Eu fico só observando. Deus abençoe. Até o próximo sábado, se assim Deus nos permitir.